Irmãos, a paz de Deus. Tem uma carta na mão que um servo de Deus, o irmão ancião, me enviou e eu gostaria muito de ler essa carta para os irmãos, né? É praticamente uma convocação, né? Para que os servos de Deus, ao término desse vídeo, se sinta movido de íntima compaixão e se aliste num exército pouco alistado hoje, que é o exército de resgatador de almas, né? Eu vou ler aqui a carta na íntegra. Eu queria ler algumas coisas só, mas não dá, irmão. Eu creio que essa carta está muito bem resumida, não dá para tirar, não pode fugir um pouco do seu contexto, né? O título diz: Almas feridas. Vou ocultar o nome do servo de Deus para não causar-lhe nenhum dano, né? Então o título diz: A paz de Deus. Ele começa com a saudação: A paz de Deus. Ontem, após atender a reunião de mocidade em São Paulo, né, numa cidade tal, num bairro tal, uma reunião cheia da presença de Deus, fiquei muito triste ao ver uma irmã que conheço e perguntei pelo seu filho de 17 anos. Ela me respondeu que ele já não quer mais ir à igreja. Por este pensamento comecei a lembrar de uma estatística que há algum tempo eu vi sobre os cristãos. 30 milhões de crentes feridos estão esquecidos nas trincheiras. A igreja talvez seja hoje o único exército do mundo cujos soldados não voltam para buscar seus feridos no campo de batalha. Ao contrário, o substitui rapidamente no batalhão e segue em frente, esquecendo-se que muitos soldados de valor ficaram à beira da morte pelas trincheiras. Caso o último censo do IBGE tivesse incluído a questão sobre o número de desviados no Brasil, o resultado seria assustador. Calcula-se que hoje existem no país entre 30 a 40 milhões de desviados evangélicos e cristãos. Por desviados, entenda pessoas que um dia tiveram seus nomes no hall de membros de algum grupo cristão ou evangélico, mas que hoje estão à margem da vida da igreja. Boa parte dessas pessoas povoa hospícios e presídios, ou com um saco às costas, vaga errante à beira de estradas. Um dia confessaram alegremente a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, porém no outro se viram literalmente jogados na sarjeta espiritual. Nesse contingente de desviados tem casos para todo tipo de pessoas, com endurecido ao desprezado, do chafurdado na lama pelo engano do pecado ao desesperado para sair dele, mas sem ninguém para estender a mão. É desta classe de pessoas que quero chamar a atenção da Irmandade, de pessoas desesperadas por uma nova chance, mas sem ter a quem recorrer. Estas pessoas sabem que o único lugar onde encontrariam novamente a paz para suas almas é a igreja. Mas ali, pensam, existem santos demais para admitir o retorno de um filho pródigo como ele. Uma igreja de 200 membros perde outros 200 em 10 anos. Na próxima vez, quando você for a um culto, pare um instante e olhe à direita e à esquerda. Saiba que daqui a 10 anos é possível que a senhora, ou o jovem sorridente, ou o austero senhor, que estão em bancos próximos a você, cantando louvores, sejam completamente afastados da igreja. Amargurados com Deus e entristecidos por algum motivo. Na congregação, se formos computar os filhos de irmãos que passaram pelas reuniões para jovens e menores, com certeza este número triplicaria. Triste realidade diante de pais preguiçosos de levar e incentivar seus filhos a frequentar as reuniões para jovens e menores aos domingos pela manhã. Horário que a mente humana está mais sensível ao aprendizado. Triste realidade diante de ministérios que se preocupam em pregar mais prosperidade do que Cristo nos corações, que desprezam mais a quantidade de frequentadores a estas reuniões noturnas
que a quantidade de informações absorvidas pelas nossas crianças, digo crianças e não jovens, reuniões noturnas para jovens é outra coisa. Outra causa para o apartheid espiritual é outra causa para o apartheid espiritual de muitos é a decepção com líderes. O membro procura alguém para confessar uma fraqueza ou um pecado e, em vez de perdão e ajuda para vencer o mal, recebe maior condenação. Falsas profecias levam muitos ao desvio. As profecias falsas são também causas importantes de desvios da fé. Inúmeras pessoas naufragam depois de receber profecias falsas. Por exemplo, a pessoa tem um filho doente e recebe uma palavra de Deus, de cura. Pouco tempo depois a criança morre. Ela fica desesperada ou então ouve que deve se casar com alguém porque é vontade de Deus. Obediente casa-se. Algum tempo depois percebe que a voz ouvida não era da parte de Deus. Em vez de se decepcionar com o homem, decepciona com Deus e sai da comunhão. Também há um grande número de pessoas que se aproximam de Deus seduzidas por propagandas enganosas, pregações fantasiosas. Chegam porque alguém lhes prometeu prosperidade aqui e agora, mas não percebem as implicações dos discipulado a Cristo. Querem as benções do cristianismo, mas nada de porta estreita e caminho apertado. Querem sair do mundo, mas levar o pecado a reboque. Querem a salvação, mas não querem largar o pecado. Por último, a decepção contra o próprio Deus é causa de afastamento de muitos. Por exemplo, a pessoa é uma crente fiel e de repente alguém a quem ela ama morre. Nesse caso, se não tiver alicerces firmes em Deus, ela culpa a Deus pelo infortúnio. Age como se Deus tivesse sido ingrato com ela, sempre tão fiel e, portanto, aos seus olhos merecedora de recompensa, pensando que na igreja é um local de barganha com Deus. Poucas visitas aos desviados resultam em maior condenação. Depois que afastam da igreja, poucos conseguem encontrar um lugar de arrependimento. Pior é que se estes forem depender de boa parte da igreja para isto, já terão na mão o passaporte para o inferno. Na pesquisa consta que entre 60% a 70% dos desviados não receberam qualquer visita de líderes ou membros após sair de uma igreja. São simplesmente descartados e substituídos por outros membros. O restante dos desviados, entre 30% e 40%, recebe de 1 a 3 visitas que se revelam infrutíferas. Porque na maioria das vezes a visita é de cobrança ou condenação. Em vez de amar o desviado e odiar o pecado, os visitantes lançam ambos na cova profunda do inferno. Jogam pedra, condenam. Decretam o inferno já para o desviado. É como bater de vara sobre a ferida de alguém. A ferida e a dor só vão aumentar. Existem 3 lugares onde sempre vai se encontrar desviados: nos hospícios, nos presídios e na mendigância. Vá a um hospício. Ali você vai encontrar muita gente internada que recita versos bíblicos e canta canções cristãs. Um dia, estas se afastaram, caíram em pecado e os demônios tomaram conta da sua vida. Ficaram endemoniadas. Depois visite um presídio. Você encontrará inúmeros Josués, Elias e Samuéis, detentos de nomes bíblicos que demonstram o berço cristão. Ali você começa a conversar com um deles e descobre que é filho de ancião, cooperador, diácono, encarregado, porteiros e irmãs da piedade. Por último, passe próximo à rodoviária e estações de trem ou tente conversar. Com um andarilho de beira de estrada. Pelo menos 3 entre 10 dessas pessoas que andam bebendo errantes, saco de bugiganga às costas, já participaram de alguma igreja cristã ou evangélica. Você encontrará homens
que um dia ocuparam os solenes púlpitos e pregaram o Evangelho. E por que não voltaram? Mais da metade dos que se desviou tem problemas sérios como ressentimento e falta de perdão. Não voltam porque não conseguem perdoar, ou não querem perdoar, ou acham que não merecem perdão. O peso que está sobre a pessoa fica insuportável, então a pessoa passa a praticar os mais baixos pecados, porque pensa, se já está condenado ao inferno, por toda a eternidade, resta aproveitar seus dias na terra. Irmão, vou parar por aqui, pois o que estou escrevendo o faço com grande sentimento, pensando em quantas pessoas estão como descritas acima. Tenho certeza que, como sempre, receberei muitas críticas, mas se conseguir alistar o mínimo de voluntário para esta causa, terão chances de vida muitos soldados esquecidos à beira do caminho. Uma observação: desviado, que fica longe, afastado, apartado, remoto. Pecador, o que violou a lei de Deus. Queridos irmãos, infelizmente, é tudo verdade. E por quê? Será falta de entendimento, irmão? Será falta de conhecimento bíblico? Será que a Bíblia, Cristo deixou ela para destruir e matar? Ou será que o Senhor nos colocou na mão para salvar e recuperar? Sim, pois se eu conheço alguma coisa da Bíblia, me lembro bem de uma parte em que o Senhor Jesus, quando olha para aqueles homens crentes, bem alinhados a roupas dentro dos padrões conforme os requisitos da lei, ele diz: eu não vim para vocês, eu vim para os enfermos. São eles que precisam do médico. É o pecador, irmão, que precisa de um conselho. Às vezes nós saudamos um irmão e o outro na rua, e amanhã ele se esquece de que foi saudado por você. Mas se você saudar um desprezado e esquecido, ele nunca vai esquecer a sua saudação, porque para ele tem muito mais valor. Mas vamos entrar, irmão, aproveitar esse gancho, essa carta, irmão. Uma convocação de alistamento. Aqui nós não estamos falando de determinadas igrejas, não estamos contendendo regras. Este vídeo é para chamar atenção, irmão, para nós olharmos essas pessoas com outros olhos. Vamos tentar, irmão, enxergar com a visão de Cristo. Ele é puro amor e misericórdia, irmão. Mas vamos entender um pouco alguns equívocos, porque como lemos aqui, algumas igrejas têm um equívoco muito sério, onde chega a consolidar doutrinas em base no achismo e não em base bíblica. O pecador, irmão, o pecador, será que não tem perdão? Será que não tem arrependimento para ele? Será que a Bíblia diz isso, irmão? Temos a passagem bíblica do filho pródigo. A passagem bíblica do filho pródigo. Porque se o pecador não tem arrependimento, por que Cristo deixou o filho pródigo escrito para nós? Seria mais uma passagem bíblica? Seria uma passagem bíblica apenas para enfeitar um discurso bonito de Cristo? Seria ele um hipócrita, irmão? Hipócrita é aquele que fala uma coisa e faz outra.
Porque se nós formos ler, irmão, o filho pródigo está aberto aqui, São Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. Nós vamos entender que aquele filho foi embora, irmão. Foi embora, esqueceu do pai, foi embora. Mas será que o pai deixou ele ir embora e não guardou uma esperança de que ele viria o seu filho voltar? Será que o pai não conhecia pela experiência da vida dele o que o filho ia encontrar lá na frente? Será que por essa experiência o pai já não tinha feito uma avaliação antecipada de que o filho ia se decepcionar? Será que isso não era um plano do próprio pai para deixá-lo ir? Né? Será que se o pai soubesse que realmente ele ia perder o filho, ele iria deixar o filho ir sem contender, sem estar com ele? Será que se o pai imaginasse, eu vou perder o meu filho, não vai mais voltar, eu tenho certeza disso, ele não ia ter um outro plano, irmão? Mas ele confiou, entregou na mão de Deus, ele sabia o que o menino ia encontrar e o que o menino ia passar. Detalhe, irmão, quando esse menino volta, ele foi recebido pela mesma porta com que ele saiu. Não, o pai não falou para ele, não entra pela porta dos fundos e fica lá com os demais empregados, porque agora você vai ficar ali. Não, irmão. Ele foi recebido novamente pela mesma porta do qual ele saiu e foi restituído a mesma proporção, irmão, na mesma estatura. Devolveu-se o anel ao dedo dele. Melhores vestidos voltaram a colocar nele. E os sapatos nos pés, irmãos. Isso nos dias de hoje, o que significaria, irmão? Uma alma que foi embora e que resolveu voltar, ela deve ser recebida da mesma forma com que saiu. É músico, volte a tocar. Não é? É o irmão da porta, está realmente arrependido, irmão. O verdadeiro arrependido é aquele que deseja não cometer mais o mesmo erro, irmão. E isso está entre a pessoa e Deus. Não é? E foi recebido novamente, irmão, na mesma proporção. Foi colocado de volta no seu lugar. Aí alguns pregadores dizem, não, mas lá não diz que ele vai ter herança novamente. Mas também não diz que ele não vai ter, irmão. Se você criar uma base doutrinária em cima disso, você está criando em cima do eu acho, porque não está escrito. Não é? Foi recebido como um filho, irmão. E aquele que contendeu, aquele que criticou, irmão, foi repreendido pelo pai. Esse não é o nosso trabalho, irmão. Achar ruim, não querer que ele seja restituído ao seu lugar ou recebê-lo. Isso não é de Deus. Isso não é bom. Paulo escreveu, para receber a todos sem contenda e nem sobre dúvida. E nem sobre dúvida. Para corroborar isso, irmão, essa mesma linhagem, vamos fazer uma breve leitura no Evangelho segundo São João, no capítulo 10, onde o pastor, Jesus se declara sumo pastor, o pastor das grandes ovelhas. As ovelhas que aqui para ele representam almas. E ele se declara o sumo pastor, ou seja, um pastor de almas, um espírito maior, um guardião das almas. Né? Vamos ler, irmãos. Se alguém de vocês tiver uma Bíblia, pode abrir aí, irmão. Evangelho segundo São João, no capítulo 10. Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 18. Está escrito assim: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. O irmão percebeu que a ovelha que pertence a Cristo, ele disse que ninguém a tira dele. Ninguém arrebata de mim, ninguém as tira de mim. Esse ninguém é ninguém, inclui-se até a própria ovelha. Se Cristo não quer que ela vá, Ele não deixa.
ela não pode, ele não dá a ela essa liberdade. Mas algumas, como está escrito aqui, ele mesmo dá. Ele deixa ir, irmão. Ele entrega para alguém, se ele está se colocando no âmbito espiritual, ele está entregando para um outro espírito, que provavelmente é o seu próprio adversário, e ele deixa que vá. E mais ou menos como Jó, né? Se ele torna a trazer, obviamente ele vai deixar, mas tem coisas que ele não vai deixar o adversário dele fazer. Como Jó, não toque na sua alma. E leva, irmão, e comete as barbaridades, e cai nos pecados, e sofre, irmão, e chora como um filho pródigo sofreu. E Cristo o torna a trazê-lo de volta, irmão. Cristo é aquele quem torna a trazer a sua própria ovelha, agora sim, convertida e arrependida, irmão. Agora, se nós estamos numa igreja, irmão, e Cristo está trazendo uma alma de volta, quem somos nós para colocar jugo ou fardo sobre as costas daquele, irmão, que já esteve difícil o jugo e o fardo para ele anteriormente, e agora vamos dobrar isto, irmão? Não, irmão, isso não é um ensinamento e um mandamento bíblico. Leia na sua Bíblia, irmão, Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 18. Ele deixa aí, depois ele torna a trazê-la de volta. Então, o nosso papel é receber, irmão. Quem entra pelas portas de uma igreja, irmão, por acaso entra para brincar de playground? Entra por festa? Entra para se divertir? A igreja é um local de adoração, irmão, de reverência a Deus, de louvar a Deus. Quem está entrando lá, irmão, está entrando em um propósito só, adorar a Deus e louvar a Deus. Quem somos nós para impedir as almas de louvarem a Deus? Tem ensinamentos até, irmãos, que impede a alma pecadora, a alma que retornou, de tomar a Santa Ceia. Com base em que mandamento, irmão? Aonde está escrito que se deve impedir uma alma de tomar uma Santa Ceia? Porventura lá, 1 Coríntios, que fala sobre a Santa Ceia, o apóstolo não está dizendo cada um examine-se a si mesmo? Porventura está escrito cada um examine o seu próximo? Ou o ancião examine a igreja? Não, isso é de cunho pessoal, entre a pessoa e Deus. Ali fala-se de consciência. Se a tua consciência te condena, olha, não tome para a sua própria condenação. É se a tua, quer dizer que se está falando se a tua consciência não te condena, ou seja, você tem algum agravante, alguma coisa, mas é você que tem que saber se Deus está com você, se aquilo já não te pesa mais, se você foi perdoado ou não. Ninguém, irmão, pode impedir ninguém de tomar uma Santa Ceia. É por isso que nessa parte já é explanada na própria palavra de Deus, cada um com a sua própria consciência. Porque ninguém deve tomar isso na sua mão, irmão, porque está tomando um jugo que não é seu e você há de dar conta sobre isso. Né? Ali já está falando, se você está tomando injustamente, é você que vai se condenar. Não é eu que condeno ele, e nem um outro que condena o outro próximo, irmão. Isso é de cunho pessoal, irmão. Deixai as almas, irmãos. Eu estava na reunião ministerial, irmão. Agora, foi ontem a nossa reunião ministerial, e um dos anciões mais velhos entre nós falou uma coisa linda, irmão, bonita. A base dos conselhos e dos nossos ensinamentos, irmãos, era resgatar almas, irmãos, buscar as almas perdidas, né? Ainda deu um conselho, irmão. Não querem o pecador, não querem o drogado, porque não é o seu filho. Mas Deus quer, porque são os filhos dele. E o irmão falou assim, irmãos, está aqui os meus conservos comigo, que me conhece há muitos anos. Estou no ancianato. Ele falou lá algumas décadas ali.
levantou a mão para toda a igreja e falou assim: essas mãos estão limpas, nunca tiraram a liberdade de ninguém. É Cristo quem põe aqui dentro e é Ele quem põe para fora. O nosso trabalho é só cuidar. Essa é a base, irmão, de uma doutrina erguida no amor, na misericórdia e na compaixão, irmão. Compaixão. Cristo certo dia estava entrando com seus discípulos em uma cidade e lá vinha uma multidão carregando um defunto. E a mãe do defunto vinha chorando. E a Bíblia fala que ele se moveu de íntima compaixão. Esse é um sentimento nobre, irmão, que o Senhor nos ensinou muitas vezes. Íntima compaixão, irmão, sabe que íntima compaixão é se condoer da dor do próximo, se colocar no lugar do próximo. O nosso trabalho não é de juiz, irmão, não é de juiz. No dia em que o homem que preside uma igreja, em todos os assuntos que ele for tratar, ele se colocar no lugar da pessoa, ele não usa de juízo em momento algum, irmão. Mas o que quer dizer ancião? Não é o homem, não é a autoridade. Ancião, irmão, o significado é perito no conselho. É um homem que consegue tirar a dúvida que está matando a alma com palavras sábias de amor e misericórdia. É aquele que entra numa confusão e aplaca, irmão. É aquele que pega o rebelde, irmão, com carinho, vai lidando, vai tratando, irmão, e ele faz o rebelde ficar obediente, irmão. O homem que trabalha com esse sentimento no coração, irmão, ele terá ajuda e a guia do Espírito Santo. Este é o trabalho de Cristo, esse é o trabalho do Espírito Santo, irmão. Eu espero que esse vídeo, irmão, possa tocar no coração de muita gente, como tem tocado no meu. E olhemos, irmãos, para aqueles irmãos que entrarem na nossa igreja, barbudos, irmãos, esquecidos, irmãos, aqueles que sentam no fundo, convidá-los para sentar na frente, irmão. Quando nós passarmos nas ruas, irmãos, né? E vermos pessoas, irmãos, que estão sofrendo, precisando de alguma coisa, irmão, dê a ela o que ela precisa dentro das suas possibilidades. Mas não esqueça de falar de Cristo e redobre o teu cuidado em falar quando você perceber que é um crente desviado, irmão, ou um crente parado. Redobre, irmão, exorta. Tira da tua cabeça que não tem perdão. Isso não é bíblico. Não é bíblico. A Bíblia diz: aquele que medir a distância entre a terra e o céu também vai medir a misericórdia de Deus. Isso significa que ela é imensurável. Quando o homem diz não tem perdão, ele pôs limite na misericórdia de Deus. E isso é antibíblico. Eu espero, irmão, que esse vídeo possa surgir efeito, irmão, e que possa tocar no seu coração e deixar cair essas cadeias, irmãos, esses ensinos, essas instruções, irmãos, que criam mais juízes do que almas misericordiosas, irmãos, que levantam doutores para apontar os erros e os defeitos, mas esquece de prepará-los, irmãos, para abraçar e buscar os soldados que estão feridos à beira do caminho, irmão, e muitos deles soldados valentes e valorosos, irmãos. Um desses pode ser até aquela alma, aquele vaso que Deus vai se usar para nos libertar, irmão, né? Eu desejo, irmão, que esse vídeo possa tocar no coração de todos os ouvintes. Esse vídeo é direcionado a todos os evangélicos, irmãos, a todos os cristãos, irmãos. Olhemos, irmãos, e vamos pelejar para que a igreja frequentadora cresça e absorva a igreja dos parados, irmãos. Que ela levante o evangelista, irmão. Ele deve buscar as almas que não conhece, mas também nós temos que criar ali também um pelotão, irmão, de resgate, irmão, das almas machucadas e feridas, porque
Todos somos filhos de Deus. Todo filho que buscar um perdão do Pai, irmão, se vier do fundo do coração, certamente o achará. Se põe no lugar, irmão, de Deus, irmão, que bate o filho na porta da tua casa que há muitos anos você não vê, e abre a porta da sua casa e você vê aquele seu filho barbudo, irmão, barbudo e maltrapilho, te falar a primeira palavra: pai, mãe, pequei contra ti e contra o céu, me perdoa. Será que Deus vai perdoar, irmão? Fica essa pergunta para os servos de Deus, né? Quando a gente nos coloca no lugar de pai e mãe, irmão, para entender essas almas, é o momento que a gente mais consegue se aproximar do sentimento do amor de Deus, irmão, né? Isso é tudo que eu tenho para falar por servo de Deus. Me perdoa alguma coisa, irmão, me perdoa, né? Me passou até o sono quando eu li esta carta, irmão. Mexeu comigo e me preparou melhor, irmão. Estou um pouco mais preparado para fazer a vontade de Deus, né? É tudo que eu tenho para falar até o momento. Saúdo a todos com a santa paz de Deus, e que o Senhor Deus vos corrobore com os espíritos, com o Espírito Santo e com os dons necessários para que nós consigamos ser vencedores, irmãos. Não vencedores de melhor, não. Vencedores é aqueles que trabalharam no Evangelho, regaçaram as mangas da camisa e batalharam, irmão, para socorrer as almas que gritam Abba Pai, né? É tudo que eu tenho para falar, irmão.